Tudo bem, pessoal? Eu vou fazer a leitura do resumo do livro que eu fiz, O Jeito Peter Lynch de Investir. Então, fazendo a leitura aqui na página 17, né? Empresas maravilhosas tornam-se investimentos arriscados quando pagam muito caro por elas, quando se paga muito caro por elas. Então, um exemplo de preço caro por cada empresa. O PL maior que duas vezes o crescimento do lucro, o dividend yield abaixo de 6%, ou o dividend yield mais crescimento do lucro sobre o PL ser menor que 1. Na página 17, 3 formas de investir no setor de internet, para quem não quer investir em uma empresa diretamente voltada na internet, né? Primeira forma, usando a estratégia das pás picaretas no tempo da corrida do ouro, né? Em vez de investir em empresas que exploravam ouro, se investia em empresas que vendiam pás e picaretas para as pessoas que exploram ouro, né, poderem trabalhar. Vendeu-se muito pás e picareta naquele período. Atuação de livre da internet, que são as atividades fim, que não é dependente, mas se beneficia da internet. Exemplo, vendendo por meio da internet, né, a Magazine Luiza. E terceiro, o benefício tangencial é a empresa que usa a internet para reduzir o seu custo, aumentar a sua eficiência nas operações, tornando-se mais eficiente. Né? Exemplo, automatização em operações, controles corporativos para diminuir os custos. Na página 19, ela fala de gostar do produto também na loja, é um bom ponto de partida. Né? Será que você gosta da cerveja da Ambev? Então já é um bom ponto de partida. Página 26, quedas de 2%, lembrando que isso é ponto de partida. Hein? Página 26, quedas de 2% ocorrem a cada 2 anos e quedas de 20% a cada 6 anos. Tem estudos que enfatizam isso. Página 21, ter o resultado esperado em 6 a cada 10 ações é tudo que se precisa para ter um desempenho maravilhoso na bolsa. Enquanto as perdas são limitadas, os ganhos não possuem limites. E a probabilidade de ganho é maior ao passar do tempo. Quanto maior o tempo, maior a chance de ter esse ganho, né, que compensa ali. 2 ou 3 ações vão acabar compensando mesmo tendo prejuízo nas outras demais. Página 39, regra número 1, pare de ouvir profissionais. Então, eles não dão a mesma atenção que você pode dar a analisar essas ações, eles têm muito amarrações, eles estão trabalhando para os seus chefes e não para você. Né? Tem outros fatores. 40, ação de embajers são quando você ganha 10 vezes o seu lucro, o valor inicial. Página 46, a história da empresa Limited. Então, resumindo aqui, depois vocês podem ler essa história, né, no livro, mas é um amigo do Peter Lynch que tinha uma esposa que ela comprava os produtos da empresa, mas ele não ligava para ela. Quando a empresa virou moda, né, e apareceu no mercado de ações e começou a se virar moda, ele se interessou e comprou, mas aí nesse momento a esposa dele dizia, mas eu não compro mais esse produto aí dessa empresa. E foi aí que ele acabou perdendo, né? A empresa logo depois começou a cair e ele não conseguiu, ele teve um baita prejuízo, né, quando vendeu as ações dela. Página 49. Uma outra, visitar a loja, testar o produto é uma atividade das mais importantes do analista, né? Importante para conhecer aquela empresa. Página 51. Fala como é que está dividido esse livro, né? 3 partes. Como avaliar-se enquanto selecionador de empresa, como analista, como encontrar boas oportunidades e o que evitar uma empresa, e como desenhar um portfólio e quando comprar e vender. Página 56. Investidores tendem a ser otimistas em bons mercados e compram, e pessimistas em mau mercado, vendem. Isso é equívoco, tem que ser o contrário, né? Tem que ser pessimista em bom mercado e otimista em mau mercado, né? Página 58. Gregos analisando a idade do cavalo, né? Então, eles ficavam só na teoria, divagando ali, conversando entre eles, né? Com que idade tem o cavalo, quantos dentes tem o cavalo, para verificar a idade dele, sem olhar em loco, né? Sem abrir a boca do animal e verificar, e sem contar os dentes. Então, é a mesma coisa de debater sobre descida de uma ação, ao invés de conhecer a empresa. Acabam confundindo causa e efeito, né? É o preço que é causa que causa ali a qualidade da empresa em função do preço, e não o preço em função da qualidade, né? É que nem o cantar do galo é o que faz nascer o sol, porque na verdade é o contrário.
Página 61, o Peter Lynch foi oficial temporário por 2 anos, ele foi para a Coreia, na Guerra da Coreia em 67 e 69, né? Página 62, em maio de 77, o Peter Lynch assumiu o comando do fundo Fidelity Magellan, com 20 milhões de ativos e 40 ações, e após 11 anos o fundo já tinha 9 bilhões em ativos, 1.400 ações. Então aí que ele ficou famoso. Página 68, ações em baixas, mas com fundamentos positivos, é hora de comprar ou no mínimo manter. Página 71, por que não investir em fundos? Ele só pega empresas quando estão maduras, eles estão preocupados com as oscilações do curto prazo, que podem perder clientes ou deixar de ganhar, não pagam dividendos, não sabem onde, a gente acaba não sabendo onde estão investindo, e quanto maior o fundo, mais difícil fica a sua gestão, né? Um grande transatlântico, difícil de manobrar. Página 81, em longos períodos, investir em ações é melhor que investir em dívidas, isso já está comprovado ali, fazendo estudo da história do mercado. Página 84, compre ações certas em momentos impróprios, em topos, ou depois de um período de alta, pelo preço errado, tendo uma relação do crescimento lucro mais dividendos sobre PL maior que 2 e sofrerá grandes perdas. Compre ações erradas, sem fundamentos e sem perspectiva de crescimento em momentos certos e sofrerá do mesmo jeito também. Compre ações quando o mercado as trata como arriscada e venda quando as trata como segura. Então, aquela questão da percepção do mercado. Página 87. Se 6 de cada 10 ações acabam tendo um desempenho esperado, tem que ficar grato por isso. Página 89. Antes de investir em ações, deve responder 3 questões. Já tenho uma casa? Eu preciso de dinheiro? Ou eu tenho qualidades mínimas também para quem deseja investir em ações? Então, quais são as razões para se ter a casa própria? É que ela está totalmente disponível ao proprietário, é uma proteção ideal contra a inflação e recessão, você não fica preocupado quando a notícia os preços das casas caíram. As pessoas passam meses escolhendo casas e minutos escolhendo ações. São várias ações que fazem precisar ter casa antes de investir em ações. Até para se sentir mais seguro em ações, você já tem na sua casa. Página 92. Por que você não deve precisar de dinheiro? Que as ações são relativamente previsíveis, o seu crescimento, a sua valorização, depois de 10 a 20 anos. Mesmo para o chip, já pode ficar 2, 3 anos em queda. Então, se precisar do dinheiro nesse período, você deverá perder um patrimônio. Página 92. Qualidades de um bom investidor. Então, quais são as qualidades que ele tem que ter? Paciência, autoconfiança, bom senso, tolerância, dor, mente aberta, desprendimento, persistência, humildade, flexibilidade, disposição para realizar pesquisas independentes, disposição para admitir erros, habilidade para ignorar o pânico geral também. Página 95. O truque não é aprender a ouvir os instintos, mas sim disciplinar-se para ignorá-los. Mantenha essas ações enquanto seus fundamentos não estiverem mudados, os lucros estão crescendo. Página 97. Não precisa tentar adivinhar o comportamento do mercado. Você não vai conseguir. E mesmo que você consiga, na hora que ele voltar a crescer, você dificilmente vai conseguir embarcar na canoa e poder surfar aquela onda quando ele voltar a subir. Página 98. Há uma maravilhosa correlação entre taxa de juros e o mercado de ações. Não você precisa adivinhar quando baixa a taxa de juros, mas quando baixar, provavelmente será um bom momento para você comprar ações, porque ela vai estar mais barata. Página 101. Quando todo mundo está falando em ações, não compre. Não acredite em previsão de mercado. Acredite em comprar boas empresas promissoras com preço bom. Isso que faz você comprar ação. E não rumores do mercado, humor do mercado, coisa parecida. 104. Procure oportunidades que ainda não foram descobertas, abaixo do alcance do radar. 107. Um investidor mediano encontra um possível investimento novo 2, 3 vezes por ano. Então você está encontrando uma empresa boa a cada mês. 109. Caixa 2 vezes o valor de sua dívida é bom. Se o caixa é 2 vezes o valor da dívida, é muito bom. 112. Ferramentas para selecionar ações, conhecimento do setor, percepção dos consumidores em relação ao produto vendido. Página 113. Patrimônio imóvel de uma ação subvalorizada contabilmente. É um bom indicador também que essa ação poderá ser boa, né? Claro que sempre nunca deixando de perceber a questão do lucro.
117. Para ser sócio de uma empresa, você deve compreender o porquê ela crescerá e gerar mais valor no futuro, longo prazo. Conte uma história. Isso fará você ignorar as flutuações no curto prazo e a quedas mais acentuadas em momentos de crise. 120. Grandes empresas tendem a ter pequenas variações de preço de suas ações. Nesse aspecto, as empresas pequenas são melhores investimento. 121. 6 categorias de empresas: crescimento lento, confiáveis, crescimento rápido, cíclicas, divergentes de ativos, com ativos ocultos e em recuperação. 122. Crescimento, mais venda, mais produção e mais lucro, principalmente. 123. Crescimento lento. A taxa de crescimento dos lucros entre 5% e 10% ao ano. Em fase de crescimento, em fase final de crescimento, né? Começa a pagar mais dividendos. Empresas preguiçosas, tem que evitar. Para 124, confiáveis, taxa de crescimento do lucro entre 10% e 20% ao ano, Coca-Cola, telefonia, são uma ótima proteção nos períodos de recessão e depressão. Fazer trade, que ele sugere fazer trade com lucros de 30% a 50% na página 125 do livro. 125 também, crescimento rápido, favoritas do Peter Lynch. Taxa de crescimento entre 20% e 25%. Acima de 25% ele já se preocupa, né? Pode ser fake news. Tem Beigers e 40 Beigers. São uma ou duas dessas ações que podem fazer a carreira de qualquer um. Veja se a empresa ainda tem espaço para crescer. Então, aí tem a questão também daquela segurança na EPL sobre taxa de crescimento maior que 2. 127. Cíclicas. Expande e contrai muitas vezes. Commodities, Gerdau, Vale e Minas Petrobras são mais incompreendidas. Em momentos de baixo valor, seus produtos quase vão à falência, né? Quando acontece isso, é uma oportunidade de compra. Quem conhece esse setor tem que se estudar, tem que dominar bem esse setor, porque tem que ter estômago para aguentar os períodos de crise, ou comprar no período de crise. 128, ações em recuperação, turnaround, onde o PTD já teve os maiores lucros, né? Quando elas estão quase quebrando, acabam vendendo subsidiárias que não fazem parte da sua essência, né? Cortam custos, entra um excelente gestor, por exemplo, a Magazine Luiza tem um turnaround, ela dá uma disparada, né? 131, uma ação com ativos ocultos, imóveis subvalorizados, também são empresas interessantes, né? Sempre lembrando que a empresa tem que ter um crescimento do lucro, caixa e não aumentar as dívidas, porque você não pode correr esses ativos ocultos. 136, vender quando dobrar o valor, é uma tolice, né? Você vai vender só quando ela perder fundamentos. 139, atributos de uma ação perfeita. Engajado é um negócio simples, quanto mais simples melhor, ter um nome enfadonho, né, que ninguém não chama atenção, a empresa tem um negócio chato, né, não é moda, faz algo desagradável, né, é fruto de uma cisão mais especializada, as instituições financeiras não são donas, os analistas não estão acompanhando, então ela acaba não se valorizando, as pessoas têm que continuar comprando o produto, então ela tem um futuro promissor e as pessoas fazem parte da empresa, estão comprando e a empresa está recomprando as ações. Então, sinais de uma empresa boa que de repente você pode estar comprando bem. 159. Evitar ações sobrevalorizadas, não consegue compreender balanços deteriorados, aumentando a dívida e com mais concorrentes. 174. Um jeito de se ver se a empresa é boa é ver se os lucros estão crescendo. 174. Um modo rápido de ver se a ação é sobrevalorizada é comparar o gráfico do lucro com o gráfico do preço. Então, o preço não pode estar acima do lucro. 176. PL bom entre 7 e 9 para serviço público, 10 e 14 para empresas confiáveis, 14 a 20 para empresas de crescimento. Taxa de crescimento dos lucros deve ser semelhante ao do PL. Maravilha se for o dobro e péssima se for a metade. 179. Relação taxa de juros e PL. Quando os juros sobem, o PL desce, porque os preços caem das ações. 180. 5 formas de empresas aumentarem seus lucros: reduzindo custos, aumentando o preço, expandindo novos mercados, vendendo mais produtos e revitalizando turnaround. 181. Os lucros sempre devem ser crescentes. Estimativa futura de longo prazo. Você consegue fazer uma explicação de 2 minutos para comprovar isso aí? Que deve ter um lucro crescente? 182. Crescimento lento. Foco nos dividendos. Nos últimos 10 anos nunca suspendeu ou reduziu o pagamento de seus dividendos. Estima-se crescimento mesmo assim. 182. Cíclica. Houve contração durante 3 anos. A empresa cortou 20% dos custos ou seus
os seus produtos voltaram a crescer de valor, os lucros voltaram a aumentar a atenção. Então, poderá comprar. 182, empresa com ativos ocultos, caixa tamanho do valor do mercado, patrimônio imóvel, valor do mercado, lembrando que tem que ter lucro, tem que ter caixa crescente, não pode ter aumento da dívida, isso não pode correr tudo isso aí. 183, empresas confiáveis, dividendos, mas não é PL aqui, é crescimento, taxa de crescimento dos lucros sobre o PL tem que ser maior que 2. 183, empresas de crescimento rápido, exemplo, setor cíclico em recuperação, taxa de crescimento dos lucros maior que 20% ao ano, tem espaço para continuar crescendo, com os concorrentes, os clientes, os fornecedores estão impressionados com aquela empresa. 186, se algo ainda não está funcionando, não invista nisso, tendo bons indicadores dos últimos 5 anos, exceto para empresas de setores cíclicos. 193, PL atual abaixo da média histórica, também é um bom momento para comprar. 202, empresas guardando cada vez mais dinheiro, reduzindo cada vez mais a dívida e a disponibilidade é maior que a sua dívida, também é um bom sinal. 204, a empresa tem recomprado suas ações, os seus membros estão comprando suas ações, também é outro bom sinal, já falei. 210, em geral, uma relação PL que seja metade da taxa de crescimento é muito boa. Se é 2 vezes a taxa de crescimento, é muito ruim. Taxa de crescimento sobre PL maior que 2, muito bom. Taxa de crescimento sobre PL entre 1 e 2, bom. Taxa de crescimento sobre PL menor que 1 é muito ruim. Fórmula para vender a empresa, ver se a empresa está com o preço bom. Taxa de crescimento do lucro mais taxa de retorno médio de dividendos, que é a média dos últimos 5 anos dos proventos, sobre o PL, resultado, se for menor que 1, péssimo. Entre 1 e 2, regular, bom ou ótimo. Maior que 2, maravilhoso. 211. Disponibilidades ou caixa menos a dívida bruta sobre o número de ações vai dar um valor X, né? Vai ser, que é o caixa por ação. O valor atual da ação, menos esse caixa por ação, ou essa disponibilidade por ação, vai dar um valor mais justo do preço da ação, que também tu pode encontrar um PL mais justo sobre aquela ação. Então há controvérsia, né? Porque só vai ser justo se não tiver, se o crescimento do lucro estiver também aumentando, você não pode correr esse caixa todo, né? Mas o caixa ele protege as empresas em momentos difíceis, mas ele não garante crescimento. 213. A dívida deve ser 1/3 do patrimônio líquido. Então, o balanço patrimonial com 75% do patrimônio líquido e 25% de dívida, a empresa é boa. Em momentos de crise tem muita dívida. Quem tem muita dívida quebra. 216. O pagamento de dividendos impede que o valor das empresas caiam tanto, né, ou reduz a chance de queda em um cenário mais pessimista. 220. Ativos ocultos ou com valores contábeis descontados são indicadores que a empresa está barata. Terras e imóveis, mas lembrando que vale também o crescimento do lucro. 225. O fluxo de caixa livre por ação entre 10% e 20% do valor da ação é bom. Acima de 20% é muito bom. 227. Aumento de estoques é um mau sinal. 229. A única taxa de crescimento que verdadeiramente importa é o lucro. 230. A empresa que cresce 20% e tem PL de 20 é melhor que a que cresce 10 e tem PL de 10. As margens definem a capacidade de sobrevivência. Quanto maior, melhor. Mínimo 15% é interessante. 232. Por outro lado, após as crises, as empresas com margens menores são as mais beneficiadas. Ela caiu mais, acaba voltando mais rápido também. 275. 3 fases de uma empresa. 1. Fase inicial, com falhas e ajustes. 2. Fase de expansão, conquista de mercado. 3. Fase madura, também chamada de fase de saturação. A primeira fase é mais arriscada, a segunda fase que tem maiores ganhos, a terceira fase é mais problemática. Procura obter no mínimo 12 a 15% de retorno composto a um ano no longo prazo. 255. 10 a 20% das ações confiáveis, 10 a 20% de cíclicas e o restante de recuperação. É uma sugestão de portfólio no livro. 296. Meus grandes vencedores foram ações que mantive por 3 ou 4 anos. 302. Quando existem melhores alternativas, venda e troca por investimento. 252. Só comprar ações de crescimento lento, entre 5% e 10%, se sempre for boa pagador de dividendo e possui payout baixo, protegida por momentos difíceis. 247. Se quiser comprar empresas com ações desvalorizadas, com dificuldades, procure aquelas melhores posições financeiras, empresas sem dívidas,
que não podem falir. 247, baseie sua compra nas perspectivas da empresa e não no poder da oratória do CEO. 248, destine ao menos 1 hora por semana analisando as empresas. 248, comprar ações somente com base no valor contábil é perigoso e ilusório. É o valor real que conta. Taxa de lucros crescentes, PL baixo, dividendo yield satisfatório, dívida líquida positiva, patrimônio líquido 3 vezes a dívida. 248, ao comprar uma ação, invista no mesmo tempo que levou para comprar uma geladeira. Então, estude profundamente. 252, será capaz de selecionar as suas próprias ações se tiver retorno de 12 a 15% ao longo dos anos. 254, benefícios de portfólio pequeno, entre 3 e 10 ações, é o efeito das team-based será maior dos benefícios. 254, Pequenite possui 10 a 20% em ações confiáveis, 10 a 20% em ações cíclicas e o restante em recuperação. 258, mantenha as ações enquanto os lucros estiverem crescendo. Não use stops. 261, só compre ação quando você estiver convencido de que a empresa é boa, promissora. História de 2 minutos. 261, 2 períodos de maior probabilidade de encontrar bons negócios. Um é entre outubro e dezembro, por conta do maior gastança, as pessoas vendem para gastar mais. E o outro é durante colapso, pequenas quedas, movimentos bruscos a cada número de anos. 268, quando vender ações de crescimento lento e quando a empresa perdeu a participação no mercado ou nenhum outro produto é desenvolvido, aquisições com priorização, né? Comprou outra empresa com um setor que não é a atividade fim dela, caixa menor que a dívida e sem dividendos atrativos, está com PL maior que as demais ações do setor, taxa de crescimento se reduzindo. 269, quando vender ação cíclica, é quando o preço de seus produtos começarem a cair, ver o preço futuro da commodity e quando começar a aumentar os seus estoques também. 270, quando vender ações de crescimento rápido, quando parou de expandir o seu negócio, de instalar novas lojas e fábricas, está muito na moda, taxa de crescimento é a metade do PL. 280, quando vender as ações de recuperação, é quando seus indicadores, dívida, faturamento, caixa, lucro e margem estão piorando. 272, e quando vender ações com ativos ocultos, é quando está tendo prejuízo, a dívida aumentando, a caixa diminuindo, que deverá se desfazer ativos para poder liquidar suas dívidas. 285, Peter Lynch nunca adquiriu contrato futuro ou opção de compra em sua carteira. 231, você não precisa estar certo o tempo todo, não precisa ter todas as ações em alta. Vise o retorno no longo prazo, mínimo 3 anos. O que interessa é que a empresa não perca os seus fundamentos. Bom, pessoal, basicamente são